Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar a carta aos Hebreus, capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 16. Esse bloco iniciou-se no verso 5 e possui três partes seguidas de uma conclusão. A primeira parte compreende o versículo 5 até o versículo 9. A segunda parte, versículo 10 até o versículo 13. E agora a terceira parte, 14 ao 16, sendo os versos 17 e 18 uma conclusão sobre esse trecho. O assunto que rege desde o início é a superioridade de Jesus como Filho em relação aos anjos. No verso 5, então, do capítulo 2, passa-se a apresentar a relação ou aponta-se em que circunstância está esta relação entre os anjos e os seres humanos. Os anjos sendo superiores ao ser humano. E o ser humano, na condição de morte, caracteriza-se nesta condição especialmente a sua inferioridade, uma vez que o ser humano recebe de Deus lá no Gênesis o domínio sobre a criação. Este domínio não foi dado aos anjos. Assim, o texto se desenvolve a partir da primeira parte, mostrando que Jesus assume a semelhança, solidarizando-se com o ser humano, e ao fazer isso, por um pouco, se torna nessa solidariedade inferior aos anjos, por causa da morte, do sofrimento da morte que se submete. Ao longo do trecho, vai se explicando por que Jesus participa desta natureza humana na sua plenitude, até a morte. E ele vai mostrando que isso se dá para que, solidarizando-se com o ser humano, entre os irmãos, realize a salvação deles. Agora no versículo 14, nessa terceira e última parte, abordando essa solidarização de Jesus com a natureza humana até o extremo que é a morte, ele diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Bem, então a primeira reflexão que chega é: quem são esses filhos? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Bem, imediatamente nós vamos remeter ao verso anterior, onde a palavra filhos é apresentada dizendo, a segunda parte do verso 13, eis aqui estou, palavras atribuídas a Jesus pelo autor da carta, e os filhos que Deus me deu. Então, os filhos, a partir do verso anterior, logo da frase anterior, se refere aos filhos que Deus me deu, ou seja, aos filhos de Deus concedidos a Jesus para a realização da sua salvação. E aí ele diz: visto que esses filhos de Deus que foram dados a Jesus, têm participação comum de carne e sangue, ou seja, esses filhos de Deus dados a Jesus são plenamente humanos, porque a expressão semítica carne e sangue, que aparece outras vezes no Novo Testamento, no prólogo do Evangelho de João, está lá também presente, é para expressar a humanidade na sua inteireza, na sua plenitude. É uma expressão comum, carne e sangue, para os semíticos dos dias de Jesus, para dizer a natureza humana em toda a sua plenitude. Então, os filhos de Deus, apresentados no verso 13, dados a Jesus, têm participação comum de carne e sangue, ou seja, são plenamente humanos. Destes também ele igualmente participou, ou seja, dessa humanidade plena, ele, referindo-se a Jesus, também participou.
Então a gente percebe um esforço constante nesse trecho maior, que vem desde o verso 5, para mostrar que Jesus, sendo filho, superior aos anjos, ascendeu à direita de Deus por meio da morte e ressurreição, possuiu, enquanto humano, plenamente a natureza dos homens. E isso, na construção argumentativa do autor, era fundamental para que ele realizasse a salvação desses filhos de Deus. Ele igualmente participou. Jesus participou de forma plena da natureza humana, pela expressão carne e sangue. E por que ele participou de forma plena da natureza humana? Para que por sua morte, que é o ápice dessa natureza, ou seja, ele participou em todos os aspectos, até no aspecto mais dramático, mais importante e essencial na carreira humana, que é a morte. Ele também participou de forma plena, ou seja, Jesus não teve um salvo-conduto ou uma situação especial para se livrar de certas circunstâncias da humanidade. Por exemplo, se ele desse uma topada, sentiria dor, sairia sangue em qualquer corte, sentiu fome, sede, ou seja, ele participou de forma plena da natureza humana até a morte, ou seja, ele não teve nenhum privilégio nesse sentido, como às vezes imaginamos os heróis do cinema, com certos privilégios, poderes, capacidade de suportar certas coisas em relação aos demais seres humanos. Isso é lá no cinema. Na vida de Jesus não foi assim, e o escritor procura convencer os seus leitores disso. Jesus participou de forma plena da nossa humanidade, sem nenhum tipo de privilégio, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Enquanto Deus tem o poder da vida, a vida está nele, a vida parte dele. Em oposição está o diabo, o inimigo, que tem o poder da morte, ou seja, a morte, tudo aquilo que corresponde à morte vem do diabo, e tudo aquilo que corresponde à vida vem de Deus. Então, o diabo é apresentado como o agente que estabelece e promove a morte. É aquele que se alegra com a morte, que fica feliz com a morte. Ou seja, tudo que diz respeito à morte vem do diabo. Todo ser humano que promove a morte, que luta pela morte e que deseja a morte e que trabalha pela morte, trabalha como um agente de Satanás. Claramente, isto podemos encontrar essa definição no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Quando Jesus, se dirigindo aos líderes dos judeus, disse: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ele foi homicida, ou seja, ele foi assassino, ele foi o matador, desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, é o pai da morte, é o pai da mentira. Todos que mentem são filhos do diabo. Todos que matam e são a favor da morte são filhos do diabo. De Deus vem a vida, do diabo vem a morte. Assim apresenta-se o quadro. E Jesus, por sua identificação plena com o ser humano, experimentando o sofrimento da morte, destruiu ou tirou do diabo este poder utilizado para amedrontar os seres humanos, como nós vamos observar no verso 15, que vai dizer: E livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Bem, com isso ele desloca a questão da morte em si, como finitude biológica, como o fim da vida biológica, o fim da existência na Terra.
ele desloca para a questão do medo. O medo da morte. Aquele que é o autor da morte, aquele que tem o poder da morte, se utiliza deste poder para impor o medo ao ser humano. Então, o medo é o grande problema aqui apontado que vai ser resolvido. Nesse sentido, ele não diz a morte de Jesus nos livrou de morrer. Não é assim que ele diz. Ele diz a morte de Jesus, ao enfrentar a morte como expressão da fidelidade a Deus, e não simplesmente como a derrota, como se fosse o fim, o desgaste, mas como uma manifestação de sua fidelidade a Deus, ele enfrenta a morte, ele então tira ou possibilita ser tirado o medo da morte. E aí é o medo da morte que começa a ter a questão central. E livrar-se a todos que pelo pavor, pelo medo, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, o ponto que Jesus realiza a libertação por meio da sua morte é livrar do medo, é libertar do medo da morte. Em que sentido esse medo da morte pode ser, ou podemos ser, libertos dele? Não é o medo no sentido da morte em si, como uma experiência traumática, que não sabemos com experiências, com conhecimento prático, o que vem depois. Temos a fé, temos a esperança, temos a expectativa, mas por conhecimento prático não temos. Então isso causa medo. Esse medo aponta-se bastante para a ideia da finitude, ou seja, uma vez a morte chegando, toda a minha existência terminaria, todos os meus projetos finalizaria e eu estaria então separado daquele que é o autor da vida, da onde é a fonte da vida, Deus. Então esse medo da morte tinha bastante implicações nessas questões bastante difundidas na antiguidade. A morte significava a separação de Deus. Uma vez morto, separava-se do autor da vida. Essa era a concepção. Não estou dizendo que é assim ou era assim. Essa era a concepção. Então, ao morrer, entendia-se, separou-se de Deus, separou-se das pessoas queridas, acabou-se os projetos e acabou a existência. Esse medo do fim absoluto e do afastamento pleno de Deus é que levava, na concepção do autor, a uma escravidão ao diabo. Então ele liberta desse medo. A morte não se torna mais, por meio de Cristo e da sua identificação com o ser humano, aquele terror absoluto. Por quê? Porque Jesus a enfrentou voluntariamente como expressão da fidelidade a Deus. Ou seja, ser fiel a Deus o levou a morrer. Então ele fez essa escolha de ser fiel a Deus. E o resultado dessa escolha de fidelidade foi a ressurreição ao terceiro dia e a sua ascensão à direita de Deus. Com isso, o medo do que vem depois, ou do que vai acontecer, ou se vai acontecer, em Cristo, olhando para Cristo na sua experiência, isso é finalizado. Ou seja, agora, por meio da fé em Cristo, sabemos que a morte não é o fim de todas as coisas. Não é o afastamento pleno de Deus, mas por meio da morte, expressou Jesus a sua fidelidade a Deus, experimentou a ressurreição dos mortos e ascendeu a sentar à direita de Deus. Com essa experiência de Jesus na sua humanidade plena e o resultado da morte dele e as consequências que vieram, tira, por meio da fé, o medo desse porvir daqueles que estavam ou estão escravizados por meio do medo. Ou seja, então, não é a morte que deixa de existir na experiência humana, mas é o medo dela e das consequências dela
que é retirada da existência humana pela fé em Jesus Cristo, que se identificou plenamente com a natureza humana. Então, lendo novamente. E livrasse a todos que, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, ele aponta que a escravidão era pontuada pelo medo da morte, não pela morte em si. Uma vez experimentando a morte e revelando que ela não é o fim, e que por meio dela expressou fidelidade a Deus, e que por meio dela ressuscitou e ascendeu à direita de Deus, Jesus então liberta os filhos de Deus apontados, desse medo da morte e consequente escravidão do diabo. E aí ele finaliza esse pequeno trecho de 3 versículos, ligando todo esse assunto àquilo que iniciou lá, a relação com os anjos. O filho em relação aos anjos e o ser humano em relação aos anjos. E diz, pois ele, evidentemente, Jesus, esse ele é Jesus, pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, ou seja, a sua ação, a sua identificação com a humanidade de forma plena, a sua morte, não faz diferença alguma para os seres espirituais. Ou seja, não foi para eles, porque eles não tinham esse pavor da morte. Eles não possuem esse pavor da morte. E por não existirem, ou por não ter esse medo da morte, não estariam escravizados ao diabo, que tem o poder da morte, e não estariam nessa condição degradante. Então, não é a anjos que ele socorre, porque eles não têm esse medo da morte, porque não têm a experiência do sofrimento da morte. Mas ele socorre a descendência de Abraão. E com a expressão descendência de Abraão, se refere ali aos filhos de Deus, que se refere a toda a humanidade, pois em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, Jesus oferece a todos os seres humanos, identificados como os filhos que Deus me deu, identificados como os descendentes de Abraão, Jesus oferece a todos o socorro. Não aos anjos, porque não tem o pavor da morte, mas ao ser humano que tem o pavor da morte. E esse socorro, como ele vai apontar na conclusão, nos versos que se seguem, que vamos abordar em outro momento, ele realiza então o socorro não apenas salvação do medo da morte, do poder do diabo, mas a gente vai observar nos 2 versículos conclusivos que ele também apontará nesse socorro a experiência cotidiana do ser humano no envolvimento com as circunstâncias da vida, sofrimentos e até mesmo morte. Ele é poderoso para socorrer não apenas em relação à finitude da morte, tirando o medo, mas também ao longo da caminhada diante dos sofrimentos e dores próprios da humanidade que ele experimentou. E por isso tem a capacidade, por experiência, de compreender, socorrer, estar ao lado e ajudar. Um abraço.